Fala, galera, tudo bom, pessoal? Estão dando prosseguimento aos nossos conteúdos de língua portuguesa. Pessoal, hoje eu quero praticamente finalizar a parte do período composto, tá? Então, o que nós já trabalhamos? Nós trabalhamos com as orações subordinadas substantivas, tá? Então, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva e predicativa. Nós trabalhamos no vídeo anterior as orações subordinadas adjetivas, restritivas e explicativas. E nós iremos trabalhar e finalizar hoje também as orações subordinadas adverbiais, tá? Pessoal, lembrando que as orações subordinadas adverbiais, elas têm valor de advérbio, tá? E o que é um advérbio? O advérbio é uma classe de palavra gramatical invariável, não varia em número e não varia em grau. Advérbio, pessoal, ele é um amplificador, ele é um modificador. Então, ele amplifica, tá? Ele modifica o sentido de quem? O sentido de um verbo, o sentido de um adjetivo e o sentido do próprio advérbio. Isso é o que representa um advérbio. Então, quando eu falo para vocês que uma oração subordinada ela é adverbial, ela está amplificando, ela está modificando o sentido de um verbo, ela está amplificando, ela está modificando o sentido de um adjetivo e ela está amplificando, ela está modificando o sentido do próprio advérbio. Cuidem, gente, quando eu falo advérbio, muita gente, de maneira errada, fala, Fabrício, ela modifica o sentido de um verbo. Pessoal, essa informação, ela está correta e, ao mesmo tempo, ela está incorreta. Por quê? Não é incorreta, é incompleta, né? Que seria a expressão correta usada aqui. Por que incompleta? Porque ela não modifica o sentido só de um verbo. Ela pode, inclusive, modificar o sentido de um adjetivo, de uma locução adjetiva e até mesmo do próprio advérbio, tá? Gente, esse conteúdo de orações subordinadas adverbiais, em especial conjunção, tá? Porque sim, é uma conjunção causal, condicional, consecutiva, comparativa, conformativa, concessiva, temporal, final e proporcional. Vocês tangenciam muito, muito, muito o conteúdo de semântica, ou seja, sentido. É aquilo que eu venho batendo na tecla sempre. Se tu sabe as conjunções, tu consegue resolver uma grande quantidade de questões de concurso público. Mas o fato de saber as conjunções não te diz ou não te dá a certeza de gabaritar a prova. Por quê? Porque a gente tem mais de 100 conjunções. Então, certamente, o que a prova pode cobrar? A prova pode cobrar de vocês as conjunções as quais não estão dentro dos livros. Isso é muito comum, tá? Por exemplo, além disso, por também, será que elas mantêm o mesmo sentido? Sim, mantém. Tá? As tradicionais, mas, porém, todavia, contudo. Se cair uma questão, trocar o mas pelo porém, é certo, vocês vão gabaritar. O problema é quando nós temos uma outra conjunção da qual nós não sabemos que se trata de conjunção e qual o valor agregado nessa conjunção. Essa é a grande sacada, esse é o grande problema, tá? Então, o que nós vamos estudar aqui dentro, pessoal? Nós vamos estudar as tradicionais, que estão previstas dentro da gramática, as que estão previstas dentro do meu livro também, tá? Lembrando que esse material é um material, gente, que já se encontra disponível para a venda, tá? Quem tiver interesse, entre em contato comigo, tá, gente? Então, eu tenho ele em formato e-book ou livro impresso, tá? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu só trazer para vocês, tá? Estão aqui, gente, as orações subordinadas adverbiais. Tem valor de advérbio, tá? Extremamente importante, então vocês têm que cuidar agora aqui dentro, elas são bem complexas. Por que elas são complexas, pessoal? Elas não são complexas nas orações, nas frases, tá? Elas são bem perceptíveis aqui dentro. O que elas se tornam complexas é quando vocês têm que decorar as conjunções.
Por quê, gente? Porque olhem para cá, olhem como é difícil, pessoal, não é simples. Ó, porque, visto que, já que, uma vez que, como equivalendo ao porquê, visto como, desde que, tá? E assim sucessivamente. Então, quando vocês sabem localizar uma conjunção, vocês sabem agora me dizer se ela é causal, condicional, consecutiva, comparativa, conformativa, concessiva e assim sucessivamente. Então, qual a técnica aqui, pessoal? A técnica usada aqui dentro é a seguinte: ó, eu tenho a conjunção, eu tenho a conjunção e eu tenho a conjunção. Tá, mas essa conjunção representa o quê? Representa uma causa, uma condição, uma concessão, uma proporção, um tempo. Aí eu vou ter que, aqui dentro, seria interessante, pessoal, vocês lerem. Então, vamos pegar e vamos fazer o seguinte, tá? Vamos trabalhar como se trabalha em prova. Lê a frase na íntegra. Transferimos o passeio como estava chovendo. Notem, pessoal, que não é tão simples, não é tão fácil. O que que vai acontecer? Tem uma coisa dentro das orações subordinadas adverbiais que vocês têm que cuidar. Uma das coisas que vocês têm que cuidar é o como. O como ele se repete em algumas terminações, em algumas conjunções. Então, as conjunções causais, que é o que nós estamos estudando agora, nos dão uma ideia de causa e consequência. O tambor soa porque é oco. Vocês percebem que dá uma ideia de causa e consequência? Porque, pense comigo, se ele não fosse oco, ele não soaria. Não viajamos porque estava nublado. Pessoal, não viajamos porque estava nublado é uma causa e uma consequência. Fabrício, mas se não estivesse nublado, pessoal, fica óbvio, pressuposto e subentendido, eu iria viajar. Concordo comigo? Então, como é que eu vou saber agora se esse como não é uma conformativa? Não é uma comparação? E agora? É causal. Então, quando vocês têm isso aqui, o recomendado é trocar o como pelo porquê. Transferimos o passeio porque, visto que, já que, uma vez que estava chovendo. Então, quanto mais vocês souberem outras conjunções de mesmo valor semântico, melhor fica ou menos vocês erram uma questão dessa. Mais vocês afinam as arestas aqui dentro, pessoal, tá? É um conteúdo, gente, assim, ó, que certamente vocês vão olhar os meus vídeos e vão olhar outros profissionais da área de língua portuguesa. Pessoal, já vou adiantar, já vou dar o spoiler para vocês aqui dentro. Gente, não existe outro tipo de técnica. A técnica usada aqui dentro realmente é fazer a impressão dessas conjunções, colocar no quarto, colocar na sala, colocar no banheiro, ou seja, o ambiente em que vocês transitam com maior frequência. E fazer um processo aqui dentro, pessoal, de memorização, tá? E, obviamente, depois fazer alguns exercícios também para que vocês consigam entender esse conteúdo na integralidade, tá? Por que que esse conteúdo aqui, gente, ele é um conteúdo extremamente importante? Sem esse conteúdo aqui, pessoal, a probabilidade de vocês errarem sinais de pontuação é alta. Por que que é alta? Olhem para cá. Quando eu estou trabalhando com uma oração, que é essa daqui, né, que está em negrito, uma oração subordinada adverbial, por que que ela é adverbial? Porque ela inicia, ó. Então ela abre a oração subordinada adverbial. E depois aqui, como consequência, o ponto final, tá? Pessoal, o que que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte:
que quando a oração ela está no lugar em que ela deveria estar, onde, Fabrício? No final. Então percebam, a minha oração principal se encontra aqui e a minha oração subordinada, ela se encontra aqui. Então ela está no final. Se ela estiver no, pessoal, a minha vírgula aqui, né, que ela deveria ficar aqui, ó, a minha vírgula passa a ser opcional. Eu quero colocar, eu coloco. Eu não quero, eu não coloco. As duas respostas estão corretas. Mas no momento, pessoal, agora que eu faço a inversão do elemento, ou seja, a partir de agora eu vou colocar esse elemento na frente, então eu vou deslocar ele para cá, e esse aqui no lugar em que a oração subordinada se encontrava. Então a oração principal ela vai para o final e a oração subordinada ela vai para frente. Aí eu só mudo o posicionamento. No momento que eu faço essa mudança de posicionamento, vocês têm agora aqui dentro que marcar essa mudança de posicionamento através da vírgula. Então a vírgula nesse exato momento ela passa a ser obrigatória. É muito comum em concurso público o elemento ou a oração subordinada adverbial, independentemente, pessoal, causal, condicional, consecutivo, tá? Ela vir na frente e depois vocês só olham agora, opa, tem a vírgula aqui, essa vírgula é obrigatória e essa vírgula está perfeitamente colocada, tá? Então vocês têm que observar isso aqui, pessoal, para não dar problema para vocês, tá? Isso é extremamente importante, pessoal. Foi? Tranquilo? Então vamos lá, gente, dando prosseguimento aqui dentro, pessoal. Praticamente é só leitura, né? Gente, próximo que vocês vão ter aqui, pessoal, deixa eu só colocar um pouquinho mais para cá. A comparativa, a comparação, vocês vão ter a presença do como novamente aqui dentro, tá? Então, uma coisa que eu quero que vocês cuidem bastante, ó, o como, ideia de comparação, tá? Então, o que, que vai acontecer para nós, pessoal? João é mais calado do que o primo, comparando João com o primo. Choveu como, conforme, desculpa, choveu como, tal qual, que nem, tipo, tão como, tá? Então, só trocando agora aqui dentro. O lugar é tal qual você o descreveu. Certos cantores gesticulam mais do que outros, tá? Quem são as conjunções, pessoal? Como, tal qual, tão como, tanto como, menos do que, mais do que, as coloquiais, né? Tipo que nem, Fabrício é que nem, ele é tipo, né? O tipo assim, tá? Que são mais coloquiais do nosso dia a dia. Consecutiva, pessoal, me dá uma ideia aqui dentro de circunstância, uma ideia de consequência. Então, que precedido de alguns intensificadores, né? Tão, tal, tanto. De sorte que, de modo que, de maneira que. Exemplo, choveu tanto que o jogo foi suspenso. É feito que me mete medo. Convenceu-se de tal maneira que surpreendeu a todos. Então vocês vão perceber que o negrito, pessoal, agora aqui dentro, tá? Eu faço questão nesse livro, pessoal, de raramente colocar a vírgula, tá? Tornando aqui dentro efetivamente ela opcional. Fabrício, mas eu vi que alguns elementos, algumas frases tuas tem. Sim, porque ela é opcional, tu coloca, tu não coloca. É tu que decide, tá? Então vocês vão perceber que tem momentos que eu coloco e tem momentos que eu não coloco. No momento que eu inverter a oração, pessoal, aí sim a vírgula se torna obrigatória, tá? Então vocês vão perceber, por exemplo, nesse exemplo da condicional, ó, vírgula, vírgula e assim sucessivamente, porque a vírgula se torna obrigatória, tá? Concessiva, pessoal, me dá uma ideia de quê? Concessão, ou seja, um ato de conceder, de permitir.
tá? Irei à praia, embora, se bem que, ainda que, mesmo que, conquanto. Choveu, embora o garoto avisasse que não. Cumpriremos nosso dever, ainda que todos nos critiquem. Não me ouviram, por mais que gritasse, tá? Quem são as nossas conjunções, pessoal? Embora, mesmo que, ainda que, por mais que, se bem que, malgrado, não obstante, apesar, deixa eu ver, apesar de que, a despeito de que, posto que, conquanto, em que pese, etc. Condicional, gente, me dá uma ideia de condição. Quem é a condicional tradicional para nós, pessoal? A tradicional, nós, indiscutivelmente, é o sei o caso, tá? Então, cuidem. Muitos alunos, tá? Às vezes, me mandam algumas perguntas. Fabrício, esse se que está aqui na frente, ele não é um pronome oblíquo? Não tem um erro de colocação pronominal? Não, pessoal, não tem. Porque aquele se lá é totalmente diferente desse se. Casualmente, são dois Cs. Um com uma função e outro com outra função. Então, esse se para nós aqui dentro, eu substituo sempre por caso. Se você vier, ela ficará feliz caso você vier. Então, condicional, pessoal, olha aqui, seria uma ideia de circunstância de condição, entendida como obrigação que se põe ou se aceita para que um determinado evento se realize. Então, se você vier, ela ficará feliz. O que que vocês subentendem-se? O que que é o subentendido? O que que é o pressuposto? O que que é o subentendido aqui dentro? Cara, se ela não vier, eu vou ficar triste, né? Parece algo matemático, né? Então, bem parecido com aquela ideia de raciocínio lógico, né? Então, João levou um bolo no encontro. Então, a alternativa A era de chocolate, Isadora não foi. Tipo, mais ou menos isso, né? Então, ó, nós, desde que você aceite, faremos o projeto. Caso se fizesse o certo, ele teria sucesso. A menos que compre o carro, João ficará aqui, tá? Conformativa, pessoal, me dá uma ideia de conformidade, tá? A adequação de uma não tradição. Então, como os tradicionais, como, conforme, segundo, consoante. Tudo está certo, segundo afirmou Luiz. Não haverá aula, conforme disse o diretor. Choveu conforme era previsto. Tristezas não pagam dívidas, como, conforme, segundo, consoante, diz o povo. Novamente, aqui, pessoal, vocês têm que ter uma observação muito importante no como. Então, em 3 momentos distintos, vocês vão ter a presença do como, mas cada como tem um valor totalmente diferente. Cada um, o valor é agregado, tá? Na sua especificidade. Então, vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar, tá? Recomendaria vocês anotarem com um pouquinho mais de ênfase. Finais, pessoal, bem tranquilo, me dá uma ideia de finalidade. Então, a fim de que, para que, o nosso que. Então, estudarei para que passe, realmente me dá uma ideia de finalidade. A minha finalidade, né, ou a finalidade de vocês assistindo essa aula é passar no concurso público, né? Fabrício esperava a chuva a fim de tomar um banho. Aproximei dela a fim de ouvi-la melhor. Fiz o sinal que se calasse, né? Se calasse a si mesma, né? Então, aquele se exercendo a função de pronome reflexivo na função de uma na função de uma colocação pronominal, mais necessariamente, pessoal, a parte de próclise, tá? Porque o que está atraindo o pronome para frente. Proporcional, gente, cuide a proporcional, ela dá uma ideia de proporção, tá? Mas a proporcional, pessoal, vocês têm que cuidar porque tem crase. Vocês estão percebendo
que as conjunções subordinadas adverbiais, quase todas, pessoal, elas são conjunções ou elas são locuções conjuntivas. Como assim? Nós já estudamos lá nas locuções conjuntivas, mais necessariamente nas conjunções. São dois ou mais elementos com valor de um único. Então, à medida que vocês vão ter o a, vocês vão ter o medida e vocês vão ter o que. Não dá para olhar esse elemento como se fosse três. Vocês têm que olhar esse elemento apenas como um, porque é à medida que. Tá? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque quando nós, professores de língua portuguesa, damos aulas para concurso público, a gente apavora em um determinado grau o aluno em relação ao uso do que, o aluno em relação ao uso do se. Sim, realmente são conteúdos bem densos. O como também é um conteúdo bem complexo, porque o como pode ser verbo, eu como pela manhã, então é do verbo comer. O como pode ser um advérbio interrogativo, explicativo, enfim, tá? Pode ser uma partícula explicativa de realce também. Então, o que vocês têm que cuidar, pessoal? Que quando a gente bitola vocês aqui dentro, c, vocês acabam agora esquecendo o a e acabam esquecendo medida e focam os olhares apenas para o que, se. E ficam perguntando: ah, será que é uma conjunção integrante? Será que é um pronome relativo? O que é esse que? Será que é um substantivo? Será que é um objeto direto? Será que é um objeto indireto? Será que é uma adjunta adverbial? Porque o Fabrício disse que ele exerce diversas funções sintáticas, mas vocês estão esquecendo também das orações subordinadas. Então, quando vocês trabalharem esse conteúdo, pessoal, trabalhem esse conteúdo aqui também. Claro que é muita coisa para saber, né? É muito comum nos bastidores a gente ouvir o aluno falar que é muito conteúdo. Sim, é muito conteúdo. Então, tentem também entender ou tentem agregar aqui dentro, à medida que é um elemento único, tá? Então, à medida que estudo, mais aprendo. À medida que a civilização progride, o amor vai perdendo sua razão. Quanto mais se tem, mais se deseja, tá? Virgulado, virgulado, virgulado. E para finalizar, pessoal, esse conteúdo agora aqui dentro, para a gente avançar depois para a parte denominada orações reduzidas, tá? Que a gente é a mesma coisa do período composto, a única diferença é que vocês não vão ter a presença explícita do elemento, então vocês não vão ter a presença do que, vocês não vão ter a presença do se, vocês não vão ter a presença do que e das orações subordinadas adverbiais, ou seja, elas vão estar ocultas. Vocês vão ter que abrir a oração. E essa abertura é bem complexa, pessoal. Não é simples, tá? Temporal, gente, quando, enquanto, logo que, desde que, assim que, me dá uma ideia de tempo. Quando a vi, fiquei calmo. Desde que chegou, ele está falando. Nós, enquanto ela estudava, assistimos ao jogo. Choveu quando eram 10 horas. Tá? Extremamente importante para a parte de pontuação também, tá, gente? Tranquilo, pessoal? Foi? Conseguiram entender? Não é um conteúdo simples, realmente eu concordo com vocês. É um conteúdo, pessoal, que quando me foi apresentado esse conteúdo, o tempo que eu estudava para concurso público, antes mesmo de ser professor de língua portuguesa, tá? A minha trajetória, pessoal, ela se tangencia em concursos públicos desde 2006, 2007, tá? Que foi onde eu passei no meu primeiro concurso federal, que é o concurso da Escola de Sargento das Armas, tá? Para ESA. Então, na época, a ESA ainda era considerada, pessoal, digamos, muito concorrida, né? Então, hoje a gente tem várias possibilidades que não necessariamente apenas a ESA, né? Então, foi o primeiro concurso federal, tá? Eu passei com 22 anos de idade na época, tá? Cheguei a ser sargento, tá? E depois, obviamente, eu fui transitando em outros concursos públicos, tá? E quando esse conteúdo me foi apresentado, pessoal, eu tinha o hábito, e eu ainda tenho o hábito, né? Porque uma coisa que a gente tem que se conhecer ao longo dos públicos
é assim mesmo, tá? Para mim, dependendo, as explicações do Fabrício dão super certo. Mas, dependendo para mim, a metodologia dele já não dá. Então, vocês sabem quando o conteúdo ele é bem explicado, quando vocês conseguem entender o conteúdo, quando vocês não conseguem. Então, quando vocês percebem isso, automaticamente a tendência de vocês é ajustar os conteúdos para o que vocês entendem melhor, né? Para que aquele conteúdo ele venha a ter ali dentro 90 ou 100% de compreensão. Então, na época, gente, isso me foi apresentado também e eu saí a decorar, porque eu tenho memória visual. Então, por isso que os meus materiais são materiais extremamente coloridos e cheios de organogramas, porque isso me foi apresentado, pessoal, e eu tentei modificá-lo. Só que quando eu ia para a prova, eu errava quase tudo. Por que que eu errava? Porque depois eu fui compreender que esse conteúdo de conjunção é um conteúdo que ele tangencia também semântica sentido. Então, no momento que tu lê a frase e no momento que tu sabe a conjunção e junta esses dois elementos, o A mais o B, vocês vão conseguir perceber aqui dentro, vocês vão acertar praticamente todas as questões, tá? E isso é extremamente importante para vocês. Tranquilo? Foi, pessoal, tá? Só uma vivência de vida extremamente importante para vocês aqui dentro. Não quero ser melhor, tá? E muito menos pior do que vocês, tá? Eu quero caminhar ao lado de vocês aqui dentro. Então, eu vou trazendo algumas experiências de vida, dizendo, pessoal, deu certo, tá? Pessoal, deu errado. Não quero dizer para vocês que talvez o que deu errado para mim, dê errado para vocês também, tá? Mas no momento que vocês conseguem perceber que aquele caminho do qual eu falei está dando errado para vocês, a probabilidade é que dê errado também, tá? Então, tentem ir, pessoal, por alguns caminhos, tá? Não tem caminho certo, tá? Mas a gente vai, ao longo do tempo, aprendendo a estudar para concurso público. É uma ciência, tá? Não exata, mas é uma ciência, pessoal. Tranquilo? Foi. Até o próximo, tá, gente?